O Cienge, podcast da construção, está começando para te colocar bem perto das inovações que movem a indústria da construção civil. Este episódio foi gravado durante o Constru Summit 2025, o maior evento de gestão e tecnologia da área. Vamos lá? Eu sou o Sidney Santos, gerente comercial da Construmarket. Estou aqui direto do podcast da construção. Hoje ele está acontecendo aqui no Constru Summit. E é a oportunidade hoje da gente bater um papo aqui. Eu vou ter a oportunidade de conduzir esse bate-papo. É bem interessante, com dois convidados que já vou apresentar aqui em instantes. E o tema para hoje ele é boas práticas de planejamento e a gestão colaborativa de obras, né? Então, esse tema, acredito que ele seja essencial aí para a gente melhorar a produtividade, reduzir toda a parte de retrabalho e, com certeza, né, a gente entregar uma obra com muito mais qualidade. Para isso, a gente vai ter aqui hoje o Rodrigo Nunes. Ele é proprietário da R Nunes Consultoria e Treinamentos, que tem ajudado diversas empresas a evoluírem na gestão aí de obras com foco em planejamento e também na capacitação. E também vai estar participando com a gente a Valentina Cabral. Ela é coordenadora de planejamento na Prime 3, engenharia, que vive na prática, né, o desafio de aplicar e sustentar a gestão colaborativa no dia a dia aí do canteiro de obra. Então, sejam bem-vindos, Rodrigo, Valentina. Por favor, façam uma apresentação. Muito obrigada por estar aqui, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Acho que vai ser super legal a troca. A ideia é um bate-papo mesmo, como a gente sempre faz, né? E acho que vai ser super, super legal. Sidney, obrigado mais uma vez aí pelo convite. Agradecer ao pessoal da Soft Club. Vou deixar a Valentina se apresentar primeiro e depois vou me apresentar para vocês. Perfeito. Bom, então, como o Sidney já apresentou, eu sou coordenadora de planejamento da Prime 3. A Prime 3 é uma empresa nova, uma construtora. A gente fez 2 anos essa semana, inclusive. A gente atua no mercado de Curitiba e também atua muito aqui em Santa Catarina, ali em Itapema, Itajaí e Balneário. Então, a gente está com 20 contratos fechados e 15 obras em andamento. Então, a gente está com um grande desafio aí de tudo, né? Tudo que a gente está vendo aqui no Constru Summit é muito sobre os nossos desafios do dia a dia. Então, assim, 15 obras rodando tem sido um desafio grande, assim. É bom poder compartilhar algumas estratégias que a gente usa para isso. Organizar a orquestra. Organizar, perfeito. Legal, hein? Vamos lá? Boa. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Nunes, eu sou engenheiro civil, tenho uma formação anterior como técnico em contabilidade, tenho especialização em engenharia de segurança do trabalho e gerenciamento de projetos. Tem uma empresa que é R Nunes Consultoria e Treinamentos. Hoje nós trabalhamos com gerenciamento de projetos dentro da construção civil, mais especificamente a parte de orçamento e cronograma. Para as empresas que trabalham com Cienge, nós temos um diferencial que é já entregar o planejamento imputado dentro do Cienge. Então ali ele já tem todas as ferramentas, ele vai ter o cronograma, vai ter o orçamento, vai ter relatório de necessidade de insumos, então a gente acaba assumindo a estrutura de planejamento de algumas construtoras. Estou aí há 17 anos no mercado, nós temos aí mais de 450 mil metros quadrados de áreas construídas e a gente atua em Minas, São Paulo e algumas cidades de Santa Catarina. Legal, bom. Sejam muito bem-vindos, Rodrigo, Valentina. Obrigado. E vamos lá, vamos começar. Eu acho que assim, começar talvez quebrando alguns paradigmas, não sei se seria bem esse, mas vocês me ajudam aqui. E aí, para isso, eu trouxe um ponto aqui para a gente falar justamente sobre a gestão, acho, colaborativa, né, onde ela ainda é vista muitas vezes ali como um ideal difícil de ser implementado nas obras. Nada melhor do que vocês dois para dizer um pouquinho. E aí, na visão de vocês, eu preparei aqui, eu queria entender quais são os erros mais comuns hoje que ele trava a colaboração e também, assim, o que precisa mudar, seja na cultura ou até mesmo nos processos, né, para que realmente essa gestão colaborativa aconteça. Vamos lá, pode começar. Bom, eu acho que temos uma cultura, e não só na construção civil, acho que é muito do ser humano de apontar culpado, né? É
uma postura meio reativa, assim, de sempre jogar batata quente pro outro, não é resolutiva, o que aconteceu aqui? Foi aquele empreiteiro, ou o mestre, ou foi o engenheiro. Então, eu acho que nunca a primeira postura, em geral, dos seres humanos é achar uma solução, é achar um culpado, né? Mas por que a gente tem isso? Porque muitas culturas de empresa focam em punição, não em conversa, melhoria, treinamento. Então, eu acho que é os dois pontos, assim, essa conduta mais reativa da batata quente, que eu brinco, e você só fica apagando incêndio. Quando você não só acha um culpado, né? Porque você só fica ali no... Se você não planejar melhor, se você não... Você só fica no dia a dia apagando incêndio, que a gente vê isso em... Vou chutar um número aqui, não tem dados além de fontes da minha cabeça, mas mais 70% de obras devem ficar só apagando incêndio no dia a dia, né? Assim, na grande massa. Então, eu acho que essa postura menos trazer para si o problema, assim, é mais levar para o outro, sabe? Acho que é um problema, mas também é uma solução melhorar isso, assim. E acho que outro ponto é não trazer a ponta, né? A gente tenta lá na empresa, a gente sempre chama mestre, chama encarregado, mas não é a cultura de toda obra, e a gente também não consegue ter nas nossas 15 obras isso, porque depende do perfil do engenheiro, do mestre, então às vezes é uma luta interna ali para conseguir juntar todo mundo. É isso que a Valentina colocou. A construção civil, nós temos um leque muito grande de profissionais. Então, para você ter ideia, nós temos profissionais que às vezes têm dificuldade na leitura, e nós trabalhamos com engenheiros projetistas que às vezes são mestres e doutores. E eu preciso reunir toda essa galera em torno de um único objetivo. E o que acontece no mercado de hoje, contratar mão de obra está sendo algo extremamente difícil. Eu sempre brinco com o pessoal, principalmente, você pega lá a questão do Excel, você sabe mexer no Excel? Na cabeça da pessoa ela sabe, só que muitas vezes ela sabe o básico do básico, às vezes ela consegue fazer uma planilha no Excel. E muitas vezes nós precisamos trazer essa equipe para perto para conseguir desenvolver essa equipe e atingir esse objetivo. E além dessa gama de profissionais que nós temos, desde profissionais com baixa escolaridade até profissionais com mestrado, doutorado, nós temos um outro grande problema, é que a construção civil ela é um dos poucos setores que tem muita terceirização. Às vezes você pega construtoras que às vezes tem 10, tem 15 obras, e o quadro de funcionários da construtora é 40, 30 funcionários das 500 pessoas envolvidas. Então nós temos esse choque cultural, nós temos essa dificuldade de comunicação, de ter uma matriz clara de comunicação entre os profissionais, entre as empresas. Às vezes você pega coisas que para a construtora é um objetivo muito claro, só que você chega na obra e esse objetivo ele não foi disseminado na obra. Então, às vezes, os profissionais eles não têm noção do que tem que ser atingido, dos objetivos que eles têm que buscar, e isso gera um desafio ainda maior para a construção civil, que é essa falta de colaboração. O que eu vejo como solução para esse cenário seria a gente começar a desenvolver matrizes dentro das construtoras, processos de comunicação para que aquilo aconteça de forma correta. Eu sempre gosto de trazer exemplo, eu falo assim, olha, canteiro de obra, se fosse aeroporto, aí um avião por dia. Porque no aeroporto é tudo muito claro, não tem ruído na comunicação. Se é para decolar e virar para a direita, na construção civil, você olha o cara tá lá do outro lado. Você falou assim, mas não era para virar para... Eu falo assim, mas é a minha ou é a sua direita? Então não teve clareza na comunicação. E esse é um dos grandes desafios. E esse desafio da clareza na comunicação vem embarcado na linguagem. Como que eu converso com um cara que às vezes tem dificuldade na leitura e como que eu transfiro essa informação, por exemplo, para um projetista? Então esse é o grande desafio da construção civil. E é interessante o quanto se conecta a fala de vocês dois, porque quando a gente pensa nessa questão novamente, nesse olhar, não só buscar o culpado, e trazer esse olhar enquanto você fala, eu imaginava toda a jornada. E ali é um desafio, onde o exemplo do aeroporto, ele é muito claro, né? Então, eu ter todos esses processos, a comunicação em todas as etapas, um desafio muito grande para não buscar o culpado, uma vez que eu tenho os processos claros, e aí todo pouso e decolagem, pensando na construção, ele ocorra com sucesso e segurança. E aí, pensando nisso, obrigado pela explanação, trazer aqui um segundo ponto, né? Agora acho que mais focado até na experiência, aproveitando o gancho, Rodrigo, da consultoria e do treinamento. Talvez aprofundar um pouquinho mais, mas quais são as práticas, né, de planejamento que ela mais contribui ali para melhorar a previsibilidade, para reduzir esse retrabalho
principalmente, acho que isso assim, encontra muito, e aumentar, acho que no final que é o objetivo, a produtividade na obra. Então, de uma forma ali resumida, o que você tem encontrado? Hoje lá no escritório, o nosso processo de planejamento ele é dividido em 2 etapas. Sempre que nós desenvolvemos um planejamento, ele passa por um primeiro filtro que é a estruturação estratégica. Porque não adianta eu ir lá e montar um cronograma, entregar para a obra, cobrar produtividade, o cara solicitar um material e a construtora segurou porque não tem caixa. Então, a gente monta uma estrutura de planejamento. Esse planejamento ele passa pelo nível estratégico da construtora, onde nós vamos entender, olha, eu tenho caixa disponível, eu tenho recursos disponíveis para executar isso daí, e aí depois a gente traz isso daí para o operacional. Hoje nós vemos no mercado o pessoal comentar muito sobre a questão da gestão visual. E alguns pontos que eu observo é que algumas construtoras, alguns profissionais, às vezes, eles acabam perdendo um pouco a mão na gestão visual. Já teve situações de eu olhar e falar, cara, faltou parede para o pessoal colocar indicador, tá? Então, por exemplo, vamos trazer para um exemplo do carro. Cara, eu não tenho conhecimento nenhum em motor e se o carro está com problema, eu não vou conseguir resolver isso. O que eu preciso é só de uma luz vermelha falando, ó, para que eu tenho um problema, tá? Então, o que nós trabalhamos hoje? A estruturação estratégica e a hora que eu vou para a obra, eu preciso ter um documento claro para que cada profissional saiba o que tem que fazer dentro do mês. Eu já até brinquei com algumas consultoras, eu falei, ó, às vezes só para o pessoal ler tudo que vocês colocaram na parede vai 15 dias. Aí depois para executar sobrou só 15. Então como que nós vamos resolver esse problema? Então esses indicadores, eles precisam ter clareza. Tá? Por exemplo, o mestre de obra, lá no escritório nós temos um controle que nós analisamos a quantidade de tarefas críticas dentro da quantidade total de tarefas do projeto. Tá? E isso daí tem que ser traduzido de forma clara para o mestre de obra. Ele precisa ter um relatório e saber, olha, eu preciso nesse mês produzir isso. Tá? Então, o pessoal às vezes tem dificuldade de traduzir essas informações e começa a jogar indicador. É o que eu falo muito do GPS. No GPS eu preciso só ver a linha azul. Eu não preciso, tem 5 buracos para a direita, 7 para a esquerda. Isso para mim não vai servir para nada. Tá? Então, a gente divide nessas 2 estruturas e sempre trazer informações claras para que a obra saiba aquilo que ela precisa produzir. E não perder tempo em ficar tentando adivinhar indicadores, preocupado com coisas que às vezes vai acontecer para frente, entendeu? É muito legal ter 2 visões, né, do campo aqui da consultoria, da estratégia, e eu vou trazer uma pergunta agora para a Valentina, justamente trazendo esse olhar prático, tá? De quem está vivendo ali a prática dentro da Prime, no dia a dia. Então, acho que para quem está assistindo é importante porque você acaba tendo esses dois lados, uma contribuição muito positiva. E pensando nesse lado, Valentina, a visão trazendo agora para o campo, né? Assim, como que você tem aplicado essas práticas também colaborativas, ferramentas de gestões integradas que você aplica hoje no dia a dia? E o que você sente que realmente, né, ele faz a diferença ali no dia a dia do planejamento e da execução? Antes até de responder, eu queria complementar uma coisa que o Rodrigo trouxe muito, muito interessante sobre o uso do mestre, né? E às vezes a gente lota de indicadores e não é todo mundo que entende aqueles indicadores, não é para nem todo mundo consegue entender da forma que a gente coloca às vezes. E o que acaba acontecendo em algumas obras? O mestre é subdimensionado, porque por ele não entender a linguagem que a gente está usando, ele fica como um encarregado, ele não é utilizado como o mestre que ele deveria, sabe? Isso a gente está passando em algumas obras. Um subuso, subdimensionamento das atividades do mestre, porque a gente não consegue passar para a ponta o que a gente está querendo dizer. Hoje, na Prime 3, falo assim com muito orgulho, mas eu sempre brinco que não é só. O nosso setor de planejamento é muito forte. Não é porque é o meu setor, não estou puxando a sardinha ao meu lado, mas assim, a gente tem uma equipe muito legal. Só que o desafio que a gente está encontrando é que não adianta a gente ter uma equipe super legal de planejamento que faz dashboards no BI, mas a ponta não está vendo nada disso, entendeu? Tipo, se a gente não conseguir fazer essa ponte de comunicação, não adianta em nada. Eu brinco muito lá que não adianta a gente ter uma Ferrari como setor de planejamento. É muito bom ter uma Ferrari, mas a obra ser um Fusca, né? Então, assim, a gente tem que elevar todos os setores da mesma forma. Como não adianta ter um setor de qualidade, assistência técnica, uma Ferrari, e qualidade um Gol 1970, entendeu? Então,
assim, você tem que crescer a empresa inteira. Eu acho que isso é muito importante. A comunicação gera isso, mas mais a parte de obra que a gente depende, que não é escolarizada, que não vai entender aquele montoeiro de porcentagem que a gente coloca na parede. Então, a gente tem aplicado gestão à vista não com números, a gente faz mais desenhos. Então, quando está na etapa de estrutura, sapato e tal, a gente pinta, faz gestão visual mais colorida do que alguns indicadores que não são necessários. A gente também tem uma regra muito boa de descontinuar processos se a gente vê, não que ninguém está usando, mas que ele está muito burocrático. A gente tinha uma mania não, né? Um processo de mandar um relatório semanal por obra, por e-mail. A minha caixa tinha 15 e-mails toda segunda-feira. Nem eu, que era da minha equipe, conseguia ler os 15 e-mails. Então, agora a gente reduziu, faz um quadrinho minúsculo que diz a porcentagem que era para fazer, a porcentagem que fez, e manda no grupo do WhatsApp. Então, assim, simplificar os processos, eu acho que é um ato coerente para uma gestão colaborativa, assim, sabe? E uma coisa que a gente tem feito, que a gente se orgulha muito de... É uma competição, mas é uma competição muito saudável, que a gente gosta, a gente chama de avaliação de planejamento. Foi uma colaboradora nossa que trouxe para a gente, a Valentine. Então, o que a gente tem ali 10 parâmetros de planejamento em custo. Então, PPC, IRR do mês, mandou as fotos sexta-feira, que isso para a gente é importante, porque tem muita obra. Eu não consigo passar nas obras, os diretores também não conseguem, então isso para a gente é importante. Fez a medição no prazo, tem que fazer toda sexta-feira. Então, tem uma série de itens que não são referentes à obra estar atrasada ou não estar. Então, do engajamento da equipe em relação ao setor de planejamento e custos. A gente viu um problema com nota fiscal, que a obra sentava em cima de notas fiscais. Aumentou o peso da nota fiscal. Então, assim, a gente tem essa avaliação, gera um ranking, gera um quadrinho de obra do mês, todo mês. Assim. Então, a gente tem visto que a gente chega lá, o mestre já pergunta, e qual vai ser a minha nota no ranking? A gente gostou dessa forma de fazer todo mundo, assim, competição move o ser humano. Não adianta a gente falar que não. É saudável. É uma competição saudável. Então, assim, a gente não resolve todos os problemas, óbvio que não, mas a gente está criando essa brincadeira interna, posso dizer. Tem gente que acha um pouco infantilizado, mas eu discordo. Eu acho que é uma competição saudável que tem integrado mais as pessoas, sabe? E outra coisa, a meta tem que ser clara, né? Ela não pode ser conflitante, assim. A meta do mestre tem que ser a mesma meta do diretor da empresa. Se não for, a gente não está indo para o caminho certo. Então, na objetividade, ela acaba se tornando sadia no final, né? O resultado é do ser humano. A gente costuma dizer lá que o último estágio da sofisticação é a simplicidade. Então, se aquilo está muito complexo, é porque eu ainda não consegui evoluir aquilo lá ao ponto de todo mundo entender. Isso que a Valentina falou é importante, porque muitas vezes chega lá para a obra, chega lá no encarregado, um relatório que às vezes é nível de diretoria e muitas vezes ele não consegue nem entender. Hoje, por exemplo, a gente consegue mapear os empreiteiros e aí quando a gente solta o planejamento, eu filtro e eu tiro daquele empreiteiro que são as atividades dele, tá? E é direcionado para ele só o que é dele. E aí, lógico, nós temos a equipe da construtora que ela vai analisando se tem interferência, se tem restrições. Mas é importante ele ter clareza. O que é? Eu já vi reuniões de construtora que o pessoal fala assim, não, chamei todos os empreiteiros porque a obra está atrasada. Só que aí você chega lá, o que está atrasado é a estrutura e a alvenaria, o cara da hidráulica, o empreiteiro, ele não tem mais frente, o que tinha para fazer ele fez, e ele está lá sentado na reunião, ouvindo um monte de coisa que para ele não vai resolver nada. Não se torna produtivo. Você gostou que a gente teve a oportunidade de bater um papo com especialistas do dia a dia e trazer esse podcast da construção, mas a gente está quase caminhando aqui para o final e eu queria assim, trazer um olhar para o futuro. Então, um olhar, na visão de vocês, quando a gente pensa assim, olhando para o futuro, o que vocês enxergam como prioridade, né, o principal ali para elevar a maturidade nessa gestão de obras no Brasil? Acho que a gente está em um momento que se fala muito em tecnologia, ou se fala em uma série de recursos, né, de mudanças de maturidade, mas o que na visão realmente sua, Valentina, realmente vai mover o ponteiro aí nos próximos anos? Eu acho que a gente fala muito sobre a falta de mão de obra, mas a gente não fala de como especializar a mão de obra que a gente tem, né? Então, eu acho que um caminho seria esse desenvolvimento da mão de obra que a gente já tem, seja um treinamento, curso de mestre, e
e pensar antes as coisas, assim. Eu sou aquela muito clichê do PDCA japonês, PDCA brasileiro, adoro aquela imagem do Zen lá, que no japonês é 80%, a gente não planeja nada aqui no Brasil, em termos, né, a gente está melhorando, mas eu adoro aquela imagem porque mostra que se a gente pega uma obra que contrata o engenheiro 6 meses antes, a obra é diferente, é pensado. Eu li um indicador de Pareto ali, se você 80% da obra se resolve até os 20% de obra. Depois é só tocar a obra, né? Como se fosse fácil. Mas, assim, é pensar antes, assim. Se a gente não tem mão de obra, se a gente tem problema, vamos contratar engenheiro de planejamento 6 meses antes da obra para resolver e treinar a galera que a gente tem em casa. Assim, mesmo que seja da ponta, a gente tem que desenvolver os poucos que ficaram. Sua visão, Rodrigo, em relação. Cara, trazendo em 2 pontos. Primeiro, isso que a Valentina falou é importante, a respeito da mão de obra. E um negócio que a construção civil está demorando um pouco para evoluir é na questão de tecnologias aplicadas à execução. Eu sempre falo pro pessoal que há 10 anos atrás você tinha aí o cara que era pedreiro, ele trazia o sobrinho, trazia o filho que estava aprendendo aquela. Hoje entra numa obra e tenta achar um pedreiro ali na faixa dos 23 a 28 anos. Não tem. Então, essa mão de obra, ela vai acabar. Nós precisamos evoluir a tecnologia na execução das obras, até para dar uma melhor qualidade para eles. Por exemplo, você pega a construção a seco, o pessoal vai lá, é uma furadeira, uma parafusadeira, né? Desculpa, um alicate, e ele consegue, às vezes, desenvolver um pavimento. Então, isso para a gente é importante, melhorar a tecnologia. E no planejamento, é realmente conseguir trazer para a construção civil essa visão de planejamento. O meu início de carreira foi na indústria na área de planejamento industrial. Para você ter ideia, nós planejávamos praticamente 22 meses para 2 meses de parada. Só que lá nós tínhamos um problema que é o seguinte: a construção civil ela acaba se acomodando porque a gente consegue meio que resolver alguns problemas de forma fácil. Faltou cimento. A que custo, né? De um dia para o outro eu consigo meio que resolver o problema. Agora na indústria, onde que eu saio na cidade e falo, não, preciso comprar um motorredutor. Não, se eu não tenho um planejamento, aquilo lá não vai acontecer. E lá é mais ou menos como na indústria, na construção civil, é vendido a mercado futuro. Então aquilo que nós estamos produzindo hoje já foi vendido. Nós precisamos entregar. E aí, para finalizar, cai no grande desafio que é o prazo. Eu preciso melhorar a tecnologia, preciso melhorar o planejamento, porque nós ficamos para trás. Hoje, qualquer coisa que você compra chega aí em 5 dias, em 2 dias, em 3 dias, estourando em alguns meses. A construção civil é o único setor que ainda trabalha entregando em anos. Bom, queria muito ficar mais tempo, mas nosso tempo já está um pouco estourado. E caminhando aqui para o final, antes até de agradecer vocês de uma maneira bem breve aqui, mas que mensagem vocês gostariam de deixar, seja uma frase, uma palavra aí, para quem está acompanhando, está assistindo, na visão do Rodrigo e da Valentina? Qual que é a mensagem de cada um de vocês para a gente finalizar o nosso papo de hoje? Eu acho que fica uma mensagem que não é só planejar e pensar na falta, né? É aproveitar o que a gente tem também e tentar especializar o máximo. Cara, vou usar uma frase que eu falo para todo mundo, principalmente para o pessoal que trabalha comigo. Eu falo, olha, a ferramenta não é o gerente do projeto. Então, você precisa entender sobre conceitos, você precisa entender como as ferramentas funcionam, você precisa adequar a necessidade da obra. Então, por exemplo, eu já tive situações de obras que eu falo, não, para essa etapa aqui, para esse momento, vamos fazer um quadro aqui, vamos colar um post-it, vamos... E às vezes a gente fica muito preso às ferramentas. Não, é uma ferramenta X, é aquilo que a Valentina falou, avaliar. Aquilo lá tem aderência no setor, tem aderência na obra? Não, não tem, vamos adequar. Então, as pessoas elas precisam entender que elas têm que assumir a responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. Rodrigo, Valentina, muitíssimo obrigado a vocês. Obrigada, vocês que estão acompanhando. Espero que também pense em relação a como melhorar a colaboração, de alguma forma que a gente pode ter contribuído, e acompanhe aqui o Rodrigo e a Valentina para mais informações. Muito obrigado, gente. Sidney, obrigado. Quero agradecer aqui também a colaboração da Valentina, que trouxe muito conhecimento aí na prática. Obrigado a você, obrigado ao pessoal da Softplan. E
e fico à disposição. Obrigada, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Aproveite para nos seguir no YouTube, Spotify e Cienge Comunidade. Espero você em mais um Cienge Podcast da Construção. Até mais!